Olá, bem-vindo ao Blá Blá de Necas. Eu hoje não vou revelar a minha identidade, porque eu estou aqui em segredo, estou a proteger a minha identidade, porque vou falar de segredos. Aliás, podem ver lá fora o tempo está muito difícil, está a chover, ouve-se o vento e quero-vos falar de segredos. Os segredos são uma parte importante da vida da humanidade, sobretudo quando não são conhecidos, não é? E eu começo por falar nos segredos que existem no ambiente do trabalho. Há um grupo de trabalhadores que passam a vida a perguntar coisas aos outros, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, e depois, quando conseguem saber meia dúzia de coisas, já não ensinam nada a ninguém. Portanto, tudo aquilo que aprenderam passou a ser segredo. E eles sentem-se importantes porque parece que tudo depende deles. Se eles não disserem como se faz, as empresas não andam para a frente. Claro que eu estou a brincar, não é? As empresas não param e as pessoas que dizem guardar os segredos são as pessoas que menos sabem. Porque eu contactei na minha vida profissional com indivíduos, e um em particular, o meu amigo Artur Graça, que foi uma das pessoas que me ensinou muitas coisas, também aprendeu algumas poucas coisas comigo, mas ele dizia que quanto mais ensinava, mais aprendia. E porquê? Porque muitas vezes as pessoas perguntavam-lhe coisas que ele não sabia, não tinha a resposta. E isso obrigava-o a estudar e fazer pesquisa. Então aprendia muitas coisas que andavam à volta daquela pergunta. Portanto, cada vez que ele respondia a uma coisa, ele ficava a saber mais. Sobretudo em áreas profissionais, em que a pergunta não é como é que se faz isto ou como se faz aquilo, mas sim qual será a melhor maneira neste contexto de fazer isto ou aquilo. Estão a ver? Quando há muitas respostas, é difícil escolher a resposta mais acertada. Portanto, o segredo é uma coisa que pode ser interpretado de diversas formas na vida de trabalho. Por outro lado, há segredos que estão à vista de toda a gente. E eu vou-vos falar no segredo do canhão da Nazaré, do canhão da Vila da Nazaré, aquele canhão submarino que tem mais de 200 km de comprimento e chega a atingir 5.000 metros de profundidade, que faz aquelas ondas enormes, das maiores do mundo. Eu confesso que nascia a 150 km da Nazaré e só quando o McNamara apareceu a surfar uma onda com 30 metros é que eu ouvi falar pela primeira vez do canhão da Nazaré. Portanto, aquele canhão era um segredo que estava ali guardado e que não era por querer, era porque ele era um perigo para as pessoas que pescavam, para as pessoas dali, não tinha relevância. Mas quando passou a ser o canhão que fazia uma das maiores ondas do planeta e que a partir daí começou a trazer gente de todo o mundo para surfar aquelas ondas e para fazer campeonatos e filmagens e fotos e tudo, aquele segredo que estava ali esquecido tornou-se numa coisa do outro mundo. É um outro tipo de segredo que nós nem sabemos como é que é possível, não é? Já há a ideia que já uma onda de 35 metros, entretanto,
sarfada lá no canhão da Nazaré. Vamos ver se será certificado ou não, mas é um outro tipo de segredo. Também temos, eu tenho aqui as minhas notas, porque o César Rocha, um amigo, falou a respeito de um vídeo que eu fiz, numa referência à Nazaré, é por isso que eu estou a fazer este vídeo, em especial também para ele, por causa de um tempero que me ensinaram a fazer na Nazaré. E respondendo à pergunta dele, nós estávamos a falar de temperar camarão. Ora bem, quando se fala de temperos e de culinária, há muitas pessoas que não respondem sobre a maneira como fazem as coisas, porque isso é estar a revelar segredos que já vêm do tempo dos dinossauros, não é? Mas, felizmente, que há outras pessoas que têm uma mentalidade diferente e procuram que as pessoas não percam o conhecimento dos segredos e que continuam a poder desfrutar. Respondendo concretamente à pergunta do César, o vídeo em causa é como cozer camarão e qual o tempero de sal que se deve pôr na água. Foi uma pergunta que eu fiz a um natural lá da Nazaré e ele disse-me que se deve colocar a água. Ele perguntou-me, ele tratou-me por você, por uma questão de elegância, embora fosse uma pessoa rude ali do mar. Ele disse, sabe como é o sabor da água do mar? Que é porque toda a gente já andou a tomar banho e engoliu um pirulito, não é? Aquilo é incomodativo. A água do mar é muito salgada. Eu sei. Então, olha, põe a água como a água do mar e mais um bocadinho de sal ainda. Quer dizer, tem que ser água extremamente forte. E porquê? Porque o camarão vai entrar na água, está lá 3 minutos e meio e sai. Portanto, depois, aquele sal praticamente só fica naquelas cascas, não entra dentro da carne. Estão a ver a ideia? Portanto, e o famoso disto é o homem ser capaz de transmitir a ideia. Portanto, isso é um segredo de comunicação, em como é que ele me conseguiu transmitir a ideia da quantidade de sal que era necessário pôr. Porque se ele me dissesse, temos que pôr muito sal, não, eu nunca iria visualizar a questão de ser a água do mar mais um bocadinho. É difícil. E ele foi muito inteligente. Eu em contraponto, até tenho a receita do molho de leitão, que leva 30 gramas de pimenta, que as pessoas acham muito e põem menos. Depois sentem a falta. Portanto, isso é um outro segredo, que os segredos na culinária, há pessoas que os gostam de transmitir e outros que gostam de esconder. Normalmente as pessoas que gostam de esconder não têm nada a esconder, é um fé de ver. Ainda há tempos esteve a ver no YouTube uma senhora que fez um vídeo sobre o pão de Valdilha. Ela foi padeira toda a vida e agora está a ficar já com o peso da idade em cima, não está a ter força para continuar com aquilo e resolveu ensinar como é que se faz, como é que ela faz, e na esperança que alguém continue o trabalho dela, porque ela tem pena que aquele conhecimento se perca. Portanto, e esse é que é o entendimento, a meu ver, destas coisas sem compromisso, porque há outro segredo, que é o segredo industrial, o segredo do negócio, o segredo daquilo que mais ninguém é capaz de fazer, que esse tem que ser guardado em segredo mesmo. E, se calhar, o segredo que foi mais bem guardado, até hoje, eu vou-vos mostrar, que tenho aqui à minha frente. Eu estou assim a mostrar aqui em contraluz, que é para vocês não verem bem o que isto é. Estou a brincar. Isto que está aqui é um prato de porcelana. E o engraçado disto
A porcelana foi inventada na China, na dinastia Tang, entre os anos 600 e 900, mais ou menos. E os chineses faziam serviços de porcelana para todo o mundo, mas ninguém sabia fazer porcelana. Mais ninguém. A porcelana não era tão forte quanto está aqui este prato, eram pratos mais finos, faziam serviços de chá com espessuras muito finas, diferentes espessuras no fundo. Quando a pessoa acabava de beber o seu chá, ao ficar seca a chávena, à transparência, até podia haver figuras decorativas, pinturas, coisas muito giras. Durante séculos e séculos, ninguém no mundo foi capaz de descobrir como é que a porcelana se fazia. Foram precisos 1000 anos até que uns cientistas alemães descobrissem como é que era feita a porcelana. Foi em 1707 que conseguiram esse feito e perceberam como é que se fazia aqui a mistura do caolino e outras coisas, enquanto o pessoal continuava aqui a comer em pratos de barro, vidrados, cheios de chumbo, que é uma coisa que faz super mal à saúde. Os chineses continuavam a fazer os serviços e a vendê-los para nós, aqui para as pessoas ricas, para a nobreza, para o clero, para qualquer parte, e devido ao seu grande segredo. Eles também tinham uma técnica muito eficaz para evitar que as pessoas revelassem, os chineses revelassem o segredo a outros concorrentes, que era uma coisa que se chama a pena de morte. Uma coisa, um castigozinho ligeiro, não é? Mas que desincentivava. Portanto, em termos de questões industriais, um segredo que levou 1000 anos a descobrir como é que se fazia isto. Isto por fora, este vidrado hoje que se usa, isto é quartzo. Quartzo não se usa só para fazer o pulsado dos relógios. Isto é o quartzo que sai do granito, que feldespato e outras coisas. Este quartzo é vidrado aqui e fica aqui uma coisa que não é porosa. É por isso que nós podemos ir com os pratos ao micro-ondas, aquecer comida e coisas do género, porque eles, não sendo porosos, não têm água na sua estrutura. Portanto, um grande segredo está aqui. O outro segredo, para mim, é nós partilharmos. Isto aqui isso tinha a ver com o ganha-pão de muita gente, né? e compreende-se que fosse assim. Mas hoje em dia é cada vez mais difícil guardar um segredo. E há segredos, há conhecimentos que não são para ser guardados, né? São para ser partilhados, que são bens da humanidade. E esses hoje em dia são outra conversa.